Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária do dia de hoje, cuja ordem do dia prevê a audição do Dr. Pedro Cisa Vieira, na qualidade de ex-ministro da Economia e da Transição Digital do 22º Governo Constitucional da República Portuguesa, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD no âmbito da tutela política da EFASEC. Antes de mais, eu queria cumprimentar o Dr. Pedro Cisa Vieira, dar-lhe as boas-vindas, dizer que é um gosto recebê-lo novamente nesta casa que conhece bem, muitas audições fez cá connosco, e naturalmente é um gosto revê-lo, agradecer-lhe o facto de ter vindo, porque não era obrigado a vir, e os esclarecimentos que nos traz são importantes e há que salientar a sua disponibilidade e o facto de se ter disponibilizado para vir ter este encontro connosco, que obviamente é importante para o trabalho parlamentar e obviamente também é importante para os portugueses. Portanto, queria agradecer isso, em nome de todos nós, e desejar-lhe um bom ano também. Dito isto, senhores e senhores deputados, Dr. Pedro Cisa Vieira, a nossa grelha de tempos prevê um conjunto de intervenções. Neste momento temos em sala os grupos parlamentares do PSD, do Chega e do PS. Se assim se mantiverem, caberão 6 minutos ao Partido Chega, 8 minutos ao PSD, que iniciará a intervenção, ou que iniciará a interpelação, com mais 1 minuto daquilo que a grelha prevê por ser o partido requerente, e segue-se depois o Partido Socialista com 6 minutos. Não sei se mais grupos parlamentares se juntarão a nós. Isto na primeira ronda. O Dr. Pedro Cisa Vieira responderá a seguir a cada uma das intervenções dos grupos parlamentares, tendo exatamente o mesmo tempo para o efeito. Se necessário for e se inscrições houver, teremos uma segunda ronda, onde caberão 2 minutos a cada senhor ou senhor deputado inscrito, sendo que, nesta segunda ronda, o Dr. Pedro Cisa Vieira responde no final de todas as intervenções, no conjunto das intervenções, tendo exatamente o mesmo tempo, a totalidade do tempo, que for usado pelo conjunto das senhoras e dos senhores deputados. Assim, de forma muito rápida, mas penso que perceptível, explicar um bocadinho a grelha de tempos, que é diferente das audições, quer regimentais, quer a requerimento do Governo e dos Ministros da tutela. Assim sendo, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que vai iniciar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD e como partido requerente, as intervenções. Sr. Deputado, faz favor, 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas deputados, cumprimentar o Dr. Pedro Cisa Vieira, agradecer a sua presença. Pensamos que é extremamente positivo ter esta oportunidade de esclarecimentos com o Soutor. Permita-me aqui um à parte, ao contrário do seu sucessor, que não mostrou essa disponibilidade para estar aqui presente pessoalmente, mas tem disponibilidade para estar na televisão, mas invocou outros motivos para não vir ao Parlamento. Dito isto, já temos feito aqui um conjunto de audições. A questão que o PSD tem procurado aqui esclarecer não tem a ver com o processo da nacionalização, e o PSD entende-se e não se opôs na altura concretamente ao processo da nacionalização, porque efetivamente o país vivia uma situação extraordinária, nomeadamente relativamente ao Covid, e ao contrário do que a oposição e até o Partido Socialista têm tentado fazer ver, nós não estamos aqui a procurar nenhum aproveitamento político, nem fazer nenhum espetáculo político ou buscar mediatismo político. Estamos sim a escrutinar a atuação do Governo, e neste caso do anterior Governo, relativamente a um processo que nos parece que não foi gerido da melhor forma, no que diz respeito não só à nacionalização, mas sobretudo depois no processo da reprivatização, e também com o intuito de podermos aprender com os erros e de evitar que situações futuras venham a acontecer. O Soutor teve um papel determinante neste processo, numa fase inicial até à sua saída do Governo. Foi consigo a decisão política do processo de nacionalização da EFASEC. Foi também o Soutor que aprovou, como é óbvio, tudo isto suportado em resolução do Conselho de Ministros, o caderno de encargos, e acompanhou o processo até a uma primeira fase, antes da sua saída do Governo,
em que a DST era a empresa selecionada para a compra da EFASEC, processo esse depois não se veio a concretizar. Nós entendemos, de alguma forma, este conceito de empresa estratégica, e uma das perguntas que gostaria de dizer, ou colocar, é, quando se definiu este conceito, haveriam outras empresas que poderiam ter beneficiado deste mesmo conceito, ou seja, este tipo de ajuda que o Estado deu com uma intervenção por via da nacionalização, havia outras empresas que tivessem nesta situação e pudessem ter tido este tratamento, ou foi única e exclusivamente esta empresa, e a razão principal que se coloca e que se argumenta na altura tinha a ver com os problemas reputacionais do próprio acionista, que acabou por bloquear a empresa. Pronto. Esta era uma das questões que eu lhe gostaria de colocar. Num segundo, tendo aqui duas intervenções suas, e há um conjunto de declarações suas na imprensa, e parte delas nós também acompanhamos. O Soutor referiu que, efetivamente, o processo de reprivatização da EFASEC falhou na sua essência, e é uma posição que nós acompanhamos. Ou seja, quando nacionalizámos e depois queríamos reprivatizar a empresa, nós tínhamos um prazo inicial previsto de 6 meses. A verdade é que nós nunca conseguimos cumprir esses mesmos 6 meses, o prazo foi sendo prorrogado sucessivamente, e os custos para o Estado, diretos e indiretos, e a exposição do Estado aumentou. Face a essas suas declarações na altura, eu gostaria de saber, ou gostaríamos de saber, se mantém essa ideia, que efetivamente o processo de reprivatização falhou, mas, de certo modo, o que é que poderia ter sido feito para evitar esse mesmo falhanço? Ou seja, o Soutor esteve na arquitetura de todo o caderno de encargos e de todas as regras que serviram de base depois ao processo de reprivatização. Ou seja, foi esta decisão em termos de caderno de encargos, em termos de critérios de admissibilidade, a salvaguarda da saída do Estado da empresa sem ónus para horário público, que não foi definida de forma criteriosa e levou a este atraso. Se fosse hoje, teria mantido os mesmos critérios, ou teria procurado outros critérios? Porque a verdade é que nós apontámos para 6 meses e o processo demorou 3 anos e 8 meses, se não estou em erro. E cada mês que passava havia sempre uma necessidade adicional do Estado injetar dinheiro na empresa. Até porque o Soutor, e aí concordo, chegou efetivamente a dizer que o Estado não tinha vocação para a gestão de empresas de caráter industrial. Neste processo de nacionalização também gostaria de colocar, se tem em mente, ou seja, a partir do momento de nacionalização, o número de quadros ligados à administração aumentou, se foi superior àqueles que existiam. Ou seja, com a nacionalização da empresa, se houve novas nomeações, se tem em mente se tenha havido novas nomeações para o Conselho de Administração, ou seja, se aumentámos o número de membros no Conselho de Administração, e de alguma forma, se o facto de nacionalizarmos a empresa também retirou alguma flexibilidade à gestão da empresa no que diz respeito aos postos de trabalho, sendo certo, e aí acompanhamos que havia uma intenção de manter o máximo de postos de trabalho possíveis, mas o facto de se tornar uma empresa pública e as exigências que se colocam às empresas públicas, se isso também não retirou alguma flexibilidade à gestão da própria empresa. Pensamos que isso, de alguma forma é relevante. Gostaria também de saber, quando se pronunciou publicamente relativamente ao Tribunal de Contas e até, pronto, a todas as conclusões do Tribunal de Contas, que indicam, fazem um conjunto de críticas que nós
que nós acompanhamos, e o Soutor chegou a dizer que provavelmente depois haveria a possibilidade de contraditório, e havendo contraditório, provavelmente o Tribunal de Contas poderia rever a sua posição. A questão que eu coloco é, à data de hoje, tendo conhecimento na íntegra, com todas as decisões do Tribunal de Contas, se acha e se merece a pena haver um contraditório por quem interviu neste processo, e de forma também em jeito de conclusão, a questão que lhe coloco é, à data de hoje, com todos os conhecimentos que tem de hoje do atraso do processo, dos custos que à data de hoje existem, e esperemos que no futuro não venham a existir, quando o Estado sair da empresa, quando haja essa possibilidade do Estado reaver o valor que investiu, se faria todo o processo da mesma forma. Ou seja, volto à questão inicial. Acha que este foi um processo bem sucedido? Acha que a reprivatização efetivamente falhou? Ou hoje tem uma opinião diferente daquela que manifestou há cerca de 1 ano e meio a esta parte, antes de serem conhecidas as conclusões do Tribunal de Contas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. O Dr. Pedro Cisa Vieira tem os mesmos 8 minutos para responder às questões colocadas, se necessário for, com alguma tolerância que temos dado, naturalmente, se o chamamos cá, é para nos esclarecer, portanto também é justo dar-lhe alguma tolerância para sermos melhor esclarecidos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, agradecer muito a oportunidade de estar aqui presente. Na verdade, esta é a primeira vez que eu tenho a oportunidade, perante uma autoridade pública, de falar sobre o processo de nacionalização da EFASEC. O Tribunal de Contas resolveu fazer uma auditoria e, muito curiosamente, não me pediu qualquer espécie de contraditório. Nunca na Assembleia da República, tirando no tempo em que era Ministro e fazia as audições regimentares, falei sobre este processo e, portanto, agradeço muito esta oportunidade. Queria também esclarecer que a minha intervenção no processo foi essencialmente a seguinte: acompanhei desde o primeiro momento em que surgiram as notícias sobre o caso Luanda Leaks, a situação de todas as empresas portuguesas controladas pela engenheira Isabel dos Santos, com responsabilidade direta no seio do Governo pelo acompanhamento dessas situações e em articulação com os outros membros do Governo, até ao processo de nacionalização. A partir daí, o processo passa para a responsabilidade da Par Pública e do Ministério das Finanças, mas ainda acompanhei, com bastante detalhe, todo o processo até à venda à DST, que foi celebrado talvez uma semana antes de eu sair do Governo. Durante esse período, portanto, tenho algum conhecimento e bastante próximo e uma memória muito viva dos acontecimentos. A partir daí, de facto, não tenho de todo informação sobre isso. Sobre as questões que o Sr. Deputado colocou e que agradeço. Primeira nota, a intervenção fez-se porque a empresa era estratégica ou foi por problemas reputacionais? Foi pura e simplesmente uma circunstância que se verificou, sobretudo em relação a 3 empresas em Portugal. A nós, o Eurobic e a EFASEC. Com o caso do Luanda Leaks, aquilo que aconteceu foi que, primeiro, as empresas começaram a ter problemas reputacionais sérios. No caso da EFASEC, que era uma empresa com muita presença internacional e com muitos fornecedores internacionais, começou a ter rupturas de relações com clientes, cancelamentos de contratos, de encomendas, impossibilidade de acesso a concursos, fornecedores a deixarem de fornecer equipamentos. No caso da nós, o problema maior tinha a ver com a grande relação que tinha com fornecedores de tecnologia e de conteúdos que são ligados aos Estados Unidos, até porque o governo americano ameaçou estas empresas com sanções por serem controladas pela engenheira Isabel dos Santos. No caso do Eurobic, porque se tratava de uma empresa do setor financeiro. No caso do Eurobic, o Banco de Portugal dispunha de poderes para assegurar a venda forçada da participação da engenheira Isabel dos Santos, acabou por força disso, por impor uma solução de acionista. Imediatamente em fevereiro de 2020, o caso Luanda Leaks venha a público em janeiro de 2020, em fevereiro de 2020 é logo anunciado um acordo de princípio para a venda da participação do Eurobic à banca, um contrato que só se veio a concretizar uns anos mais tarde, mas que, enfim, estabilizou desde logo a situação do banco. No caso da nós, foi possível, através de grande interação diplomática com o Governo da República de Angola, evitar que o arresto que o Governo angolano tinha determinado sobre as participações sociais da engenheira Isabel dos Santos deixasse de incidir sobre a participação conjunta da SONAI e da engenheira Isabel dos Santos na nós e passasse a incidir apenas sobre a participação da engenheira Isabel dos Santos, o que significou que a nós
passou a ter um acionista de controle que era a Sonai e, portanto, continuou a operar sem problemas. No caso da EFASEC, isso não se verificou, a participação da engenheira Isabel dos Santos era muito significativa. Aquilo que se procurou fazer foi que começámos, a partir daí, logo em janeiro, fevereiro, começámos a acompanhar muito de perto a situação, portanto, em contactos com a administração desta empresa como das outras, percebemos que, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista comercial, do ponto de vista operacional, as dificuldades estavam a ser muitas e a degradar muito rapidamente a situação financeira também da empresa. Tivemos a tentativa de viabilizar uma solução de mercado para a transmissão da participação da engenheira Isabel dos Santos. Ela chegou a mandatar a administração da EFASEC para colocar à venda a sua participação. O processo iniciou-se. Era difícil, porque aquelas ações estavam, primeiro, arrestadas pelo Governo de Angola, portanto, não podiam ser vendidas sem o consentimento do Governo de Angola. Estavam empenhadas em favor dos bancos que tinham dado crédito à engenheira Isabel dos Santos, cerca de 160 milhões de euros, para comprar a participação na EFASEC, e, portanto, sem o consentimento deles também não se podia vender. E finalmente, era a própria engenheira Isabel dos Santos que tinha de estar na disposição de o fazer. Aquilo que posso dizer é que fizemos diversas diligências, quer no plano diplomático com a República de Angola, quer no plano do Sistema Financeiro Nacional, para obter o acordo dos bancos a essa venda, e ainda a tentar suster por parte do governo americano a determinação de sanções à EFASEC. Demorámos muito tempo neste processo, mas a certa altura tornou-se muito claro que a engenheira Isabel dos Santos não estava a procurar facilitar a venda, foi sempre encontrando pretextos para não assinar os compromissos que lhe eram colocados em cima da mesa, ia dizendo que queria ter direito a receber alguma coisa, etc., coisa que, aliás, o Governo de Angola dizia nem pensar. Nós podemos consentir numa venda da participação, podemos aceitar perder o que lá metemos, ainda tinha uma garantia de 30 e tal milhões de euros prestada a favor dos bancos que tinham financiado a engenheira Isabel dos Santos, mas para que ela receba dinheiro, não. E, portanto, apesar de ter sido equacionado desde o primeiro momento que essa poderia ter sido uma solução, fomos tentando a ver que se chegasse a uma solução de mercado, como se fez no caso do Eurobic, mas a certa altura a degradação da situação financeira da empresa era tal que aquilo que percebíamos era a empresa vai fechar as portas, pura e simplesmente porque a senhora que está no Dubai ou onde quer que seja não quer fazer, não quer resolver o problema. E aí, depois de muita interação com vários interesses relevantes. Em primeiro lugar, os partidos da oposição. O Primeiro-Ministro contratou diretamente os líderes dos vários partidos com assento parlamentar, eu próprio fiz alguns contactos a esse nível. Depois de falarmos com o Sistema Bancário Nacional, depois de termos explicado ao Governo de Angola que iremos ter que fazer uma nacionalização, não para pagar nada à engenheira Isabel dos Santos, mas para resolver um impasse acionista e uma paralisia de uma empresa importante, e depois de também termos falado com clientes da EFASEC, coisas como as redes elétricas nacionais, o Metropolitano do Porto, etc., que dependiam muito da continuação da atividade da EFASEC, depois de termos falado com todo o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, a EFASEC é sistematicamente uma das empresas que está na lista daquelas que mais investe em investigação e desenvolvimento, tem uma série de parcerias com várias instituições científicas, tecnológicas e com outras empresas. Percebemos que era muito complicado a um governo que estava a procurar recuperar capacidade industrial, que estava a preparar-se num país e num continente, que estavam a preparar-se para fazer grandes investimentos na eletrificação do país, perdermos uma empresa só porque uma senhora que está no Dubai não quer assinar um papel. E, portanto, fez-se esta decisão de intervenção. Desde o primeiro momento foi anunciado que o objetivo da nacionalização não era outro que permitir resolver o impasse acionista e permitir a devolução da empresa ao setor privado e aquilo que não tenho tempo para responder a todas as questões que colocou, mas acho que era importante fazer esta primeira
regra, esta primeira nota. A única empresa em que esta situação se colocou e que não houve mesmo possibilidade de ter outra solução foi a EFASEC. Portanto, não foi um caso de intervir porque uma empresa estava em dificuldades de mercado, não tinha mercado, não tinha capacidade de gestão, foi mesmo resolver uma situação que ia fazer matar por causa das questões acionistas. As outras questões que o Sr. Deputado colocou são muito relevantes. Eu espero numa segunda ronda, numa segunda oportunidade, de voltar a elas, porque sem elas também não é possível ter um esclarecimento cabal dos motivos da nacionalização. Muito obrigado, Dr. Pedro Cisa Vieira. É a vez do Grupo Parlamentar do Chega. Segundo a informação que tenho, será uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Filipe Melo e o Sr. Deputado Pedro Tavares. Inicia o Sr. Deputado Filipe Melo, 6 minutos, corresponde ao total do tempo para o Grupo Parlamentar. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento e agradeço ao Dr. Pedro Cisa Vieira estar presente na Comissão. Sr. Doutor, eu tinha algumas questões para lhe colocar e não vou fazer qualquer tipo de considerando, apenas questões. E a primeira questão é a seguinte: se o Sr. Doutor fosse Ministro da Economia nos dias de hoje e houvesse uma qualquer Isabel dos Santos que decidisse investir na Galp, na Sonai, na Altice, na Vial, o que quer que seja, uma empresa privada, o Sr. Doutor, enquanto Ministro da Economia, faria o que fez com a EFASEC? Ou seja, nacionalizava, investia o dinheiro dos contribuintes e depois tentava revender, sempre como ia fazer na altura com a DST. Pergunto-lhe se, para um economista de formação, fará sentido comprar para vender com prejuízo, porque isso era um dado adquirido. O Estado iria assumir sempre uma cota-parte do prejuízo do processo de compra e de venda. Portanto, nacionalização e privatização. Ontem tive a oportunidade de ouvir o Dr. João Nuno Mendes, ex-secretário de Estado do Tesouro, que disse que, numa operação concertada com os dois Ministérios, das Finanças e da Economia, que se decidiu fazer isto para salvaguarda do interesse público. Bom, se o negócio que trouxe ao Estado milhões de prejuízo é salvaguarda do interesse público, eu pergunto-lhe também, então porquê é que no governo que o Sr. Doutor fez parte não se interviu, olha, nos lesados do BES, nos lesados do BANIF, que se calhar eram competências vossas, e isso sim estávamos a zelar pelo interesse do Estado, da República, das pessoas, que são eles que nos elegem para tomarmos decisões. E são eles que não têm o capital, não têm o acesso ao crédito que a Sra. Engenheira Isabel dos Santos teve. Mas são eles que saem sempre penalizados, porque além de terem ficado sem o próprio dinheiro, ainda ficaram privados de ter algum tipo de distribuição por parte do Estado que teve, desculpa a expressão, salvar as costas à filha do Presidente de Angola à data. Outra questão que eu gostava de colocar. Imaginemos que, não sei se tem ou não, mas também não quero saber, o Sr. João Lourenço, Presidente de Angola, atual Presidente de Angola, se tinha um filho ou uma filha que resolvia investir em Portugal e voltava a ter um negócio como o da EFASEC. Se o Sr. Doutor fosse Ministro, novamente, esperemos que não, o que é que faria? O que é que faria? Se mais uma vez passávamos a mão nas costas dos angolanos, eu sei que o Partido Socialista gosta disso, o atual Presidente, ou ainda Presidente da República também, mas ao passar-se a mão, desculpe a expressão, pelo pelo dos angolanos, estamos a perder, nós, a capacidade de dar aos portugueses. Porque isto sim são negócios que beneficiam, neste caso, as elites angolanas e que penalizam gravemente o Estado português. Portanto, eu pergunto-lhe, voltaria a fazer o mesmo que fez neste processo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, bem-vindo também a esta Comissão e agradeço também a sua presença para nos esclarecer. Eu vou-lhe falar aqui sobre um pouco o resumo do que se foi falando em várias audições já acerca deste tema e fazer-lhe uma pergunta muito clara, muito simples, porque nós tivemos mais do que uma vez até o Sr. Deputado Carlos Pereira, claro, naturalmente a defender este processo, do lado do PS, mas mencionou aqui algumas vezes, ontem inclusivamente e antes, que o processo de decisão que foi tomado por si, e julgo que, e poderia também aqui nos esclarecer quem é que esteve consigo na altura, quem é que o aconselhou, também quem é que o apoiou a avançar com este tipo de decisão, mas o deputado Carlos Pereira disse que a IFASEC foi a decisão da nacionalização e reprivatização, o objetivo principal era manter a IFASEC, não deixá-la cair e os seus postos de trabalho. Portanto, foram os argumentos que à data até mencionou na altura que seriam o principal objetivo. Ora, a empresa manteve-se, sim senhora, manteve-se, mas manter uma empresa sem cair com dinheiro dos contribuintes, isso é muito fácil, qualquer empresa se mantém, e se basta injetar dinheiro e nenhuma cai. Portanto, julgamos que o único objetivo alcançado, de facto, foi esse, foi manter a empresa hoje está aí. A questão que lhe coloco é a seguinte, o deputado Carlos Pereira tem mencionado e usado a palavra o se várias vezes, e pode-se rir, mas há coisas que de facto têm que ser ditas por vezes, e esta é uma delas, porque se a IFASEC for bem vendida, claro, e esperamos que sim, Deus queira que sim, que seja muito bem vendida e que o Estado ainda ganhe e os contribuintes ganhem muito dinheiro, mas eu vou-lhe pedir simplesmente uma opinião sua, se a puder dar com sinceridade, após estes anos, e o que tem acompanhado, fez parte do processo desde o início, agora não está a título de ex-ministro da Economia, mas uma opinião sua sobre hoje, se acha que é possível, vou usar também o se acha que ainda é possível a IFASEC ser vendida e resolver-se muitos milhões dos que foram disponibilizados pelo contribuinte português. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Pedro Cisa Vieira, os mesmos 6 minutos, com alguma tolerância, se necessário for, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. E obrigado pelas questões ao Sr. Deputado Filipe Melo e ao Sr. Deputado Pedro Tavares. Bom, sobre as questões que colocou o Sr. Deputado Filipe Melo, se fosse hoje eu não sei o que é que se passaria. Vamos lá ver. As decisões que se tomam são as decisões que se têm que tomar perante os problemas que existem e perante as informações que se têm. E uma das grandes dificuldades que se tem em exercer qualquer função de gestão, e particularmente uma função de gestão política ao nível do Estado, é que nunca temos o quadro completo da informação. E, portanto, temos que pensar, a única coisa que nós sabíamos naquela altura era que a engenheira Isabel dos Santos, não estando disponível para assinar o acordo de entendimento com os seus credores e com a República de Angola, a empresa desaparecia. Era a única coisa que tínhamos a certeza. E a convicção alargada em todos aqueles com quem fomos interagindo era de que não valia a pena deixar morrer a empresa. Dito isto, é verdade que, passando já a outro ponto da sua questão, noutros momentos, Portugal acolheu investidores estrangeiros de muitos países, investidores da China, de Angola, de muitos países europeus, dos Estados Unidos, etc., e com investimento que, por vezes, é um investimento que é investimento em ativos novos, em conhecimento, etc., noutras circunstâncias, não. E é verdade que a engenheira Isabel dos Santos entrou em Portugal, na altura do governo da Troika, numa circunstância em que, de facto, como outros investidores entraram, Portugal tinha grande dificuldade de acesso ao investimento estrangeiro e a crédito internacional. E, portanto, quer dizer, eu percebo que o governo da altura, liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, entendesse que era adequado naquelas circunstâncias receber este tipo de investidores. Acho que hoje em dia, provavelmente, eles próprios teriam outra convicção e outra avaliação. Aquilo que eu sei e que eu sinto é que nós devemos preservar o máximo possível capacidade produtiva nacional, particularmente em setores que são
orientados para os bens transacionáveis e particularmente naqueles que são mais incorporadores de conhecimento. Eu, os meus antecessores, os meus sucessores, enquanto Ministros da Economia, enquanto membros do Governo da Nação, procurámos sempre atrair investimento deste tipo e, quer dizer, seria bastante absurdo nós estarmos a perder uma empresa com estas capacidades para depois irmos tentar atrair outras. Seria bastante absurdo que nós estivéssemos a fazer investimentos na expansão da rede do metro do Porto, na expansão da rede elétrica nacional, etc., e depois tivéssemos, em vez de estar a contratar uma empresa portuguesa, estarmos a comprar esses equipamentos e esta tecnologia a espanhóis, a franceses ou outros. Acho que isso, nesse contexto, isso é explicável. Sobre o processo de reprivatização, a coisa mais, o que eu acho que é mais complicado, é que numa empresa que estava em dificuldades, e as dificuldades da EFASEC agravaram-se substancialmente entre o momento do Luanda Leaks e o momento da intervenção, é praticamente o primeiro semestre todo de 2020, que ainda por cima, depois coincide com o tempo da Covid, a degradação foi muito grande, a empresa estava em grande dificuldade financeira. E a minha experiência profissional diz-me que numa empresa em dificuldades o tempo é essencial. E aquilo que eu acho que a reflexão que deixaria aos seus deputados é a seguinte: as regras que existem para a venda de participações por parte do Estado em empresas é pensado para uma empresa que está numa velocidade de cruzeiro. Numa empresa que está em dificuldades, só o tempo, pensem só no seguinte, a nacionalização é feita em julho. O decreto-lei imediatamente determina a abertura do processo de reprivatização. Mas diz a lei que é preciso fazer 2 avaliações externas ao valor da empresa no momento em que ela, antes de se proceder à abertura do processo de privatização. Com os processos de contratação pública, passaram 6 meses até o momento em que foi possível formalmente aprovar o caderno de encargos e dar início ao processo de reprivatização. As avaliações que estavam feitas já estavam desatualizadas no momento em que se abriu o processo. Portanto, aquilo que eu acho é as regras de atividade pública nesta matéria não são adequadas para lidar com empresas em dificuldades, era preciso atuar muito mais depressa. Vale a pena ou não, seria este negócio o outro, se tivesse andado? Provavelmente a grande diferença era se a nacionalização tivesse ocorrido uns meses antes e se o processo de reprivatização não tivesse seguido as regras que são pensadas para empresas em velocidade de cruzeiro, provavelmente tinha sido possível preservar mais valor para a empresa e assegurar que, enfim, aquilo que foi o envolvimento do Estado não fosse tão significativo. Queria dizer também que durante o período que decorreu até ao processo de venda, a situação da EFASEC era particularmente difícil, e aqui vou a uma das questões que foi também colocada pelo deputado Ricardo Carvalho, que é, a empresa tinha imensos constrangimentos financeiros. O Estado não capitalizou a EFASEC, pelo menos durante o período em que eu estive no Governo. A empresa, a única coisa que beneficiou foi de uma garantia, 2 garantias públicas, a empréstimos para trade finance que foram feitas pelo setor privado. Portanto, a empresa sobreviveu apenas com aquilo que era a sua capacidade de gerar cash flows operacionais. E reparem, tanto quanto eu sei, a primeira entrada de fundos por parte da par pública na EFASEC ocorre já depois de eu ter saído do Governo. Ou seja, mais de 1 ano e meio depois, quase 2 anos depois, da EFASEC ter sido nacionalizada. É uma empresa que não tem um acionista que lhe dê orientações estratégicas, porque de facto o Estado não sabe gerir uma empresa industrial. Não tem capacidade financeira, a não ser aquela própria que, nestas limitações todas, consegue gerar. Eu acho um milagre que tenham conseguido funcionar este tempo todo nestas circunstâncias. E, portanto, sobre os postos de trabalho, eu peço desculpa, peço tolerância ao Sr. Presidente, só para dizer o seguinte: a principal preocupação é isto que está escrito no decreto-lei, é isto que foi mencionado pelos responsáveis políticos na altura, e a decisão foi do Governo da Nação, não foi nem minha, nem do Partido Socialista, foi do Governo da Nação. Essa decisão foi para manter a EFASEC numa situação em que ela morreria por um impasse acionista. Manter uma empresa é manter o valor da empresa. Uma empresa não é postos de trabalho fixos e imutáveis. Obviamente, quanto mais tempo
ela vai, estando em situações de dificuldades, provavelmente mais dificuldade tem em manter também a totalidade dos seus postos de trabalho. Mas manter a empresa é preservar este valor adquirido da experiência toda e que, espero eu, seja preservado para o futuro. Gostaria muito que a empresa ficasse em mãos portuguesas, isso não sucede, mas espero pelo menos que o capital histórico e o valor que a empresa gera para a comunidade seja preservado no futuro. Muito obrigado, Dr. Pedro Cisa Vieira. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento especial ao Dr. Pedro Cisa e uma segunda nota para agradecer as explicações bastante claras sobre o início do processo de nacionalização, reprivatização, porque era essa a política pública que o Governo da altura teve. Não foi apenas nacionalizar, foi nacionalizar com a intenção de reprivatizar, colocar no fundo a empresa no mercado. Eu acho que as suas explicações são, de facto, muito importantes e vêm acrescentar bastante valor àquilo que têm sido todas as audições que temos feito até hoje. E isto quer dizer algo que quer dizer de forma muito clara. Se estivéssemos perante partidos que olhassem para o país com sentido de responsabilidade, este conjunto de audições terminava hoje. E terminava hoje porque as explicações, do meu ponto de vista, são completamente esclarecedoras e levava a que os partidos esperassem para que esta política pública tivesse efeito para poder ser avaliada outra vez. Porque, na verdade, eu volto a dizer aquilo que já disse várias vezes, e esta é também uma questão que queria colocar ao Dr. Pedro Cisa Vieira, que é ou não verdade que, sendo, obviamente, uma auditoria válida feita pelo Tribunal de Contas, não temos nada a opor sobre o conteúdo da auditoria, mas a verdade é que ela tem como alvo um período muito curto para poder avaliar o efeito desta política pública. É verdade que o Dr. Pedro Cisa também disse publicamente que o processo de reprivatização demorou muito tempo. Há com certeza muitas razões para isso, sabemos, não temos tempo para estar a clarificá-las, mas a questão de fundo é, a política pública que foi decidida em 2020 verdadeiramente só começa a ter efeitos a partir de 2023 com a reprivatização. E, portanto, quando o Tribunal de Contas faz uma análise, e é nessa base que todos os partidos têm vindo a discutir estas audições, quando o Tribunal de Contas faz uma análise sobre o processo, não tem em conta, porque não pode ter, porque não tem tempo para que a empresa tenha sido reestruturada, apenas consegue analisar 3, 4 meses, para avaliar qual o impacto dessa política pública, a todos os níveis, incluindo alguns dos níveis das perguntas que foram aqui feitas, nomeadamente do emprego. Nós hoje podemos dizer, o Tribunal de Contas diz, aliás, de forma quase perentória, que do meu ponto de vista acho de facto exagerado, face àquilo que é uma análise de política pública, quer dizer, a nacionalização e a reprivatização não salvaguardou os postos de trabalho. Ora, eu hoje olho para a EFASEC, ouço os comentários, olho para os números e vejo que a EFASEC tem 2.000 postos de trabalho. Pergunta, quer dizer, tinha 2.400, 2.300, não sei, mas a verdade é que salvaguardou muitos postos de trabalho, salvaguardou grande parte dos postos de trabalho. Outra coisa que dizem é que não evitou a deterioração financeira da empresa. Ora, eu também olho para a empresa, ouvi uma notícia de 15 de dezembro do responsável pela EFASEC a dizer que está a correr a reestruturação muito bem e que espera que a faturação aumente, as exportações aumentem, o EBITDA melhor, os resultados melhorem. E, portanto, isto tudo me parece, de facto, um bocadinho até rocambolesco esta análise que temos vindo a fazer ao longo deste tempo todo. E, portanto, a questão que estava a tentar clarificar é ou não verdade que este, além do contraditório que não foi feito com o Dr. Pedro Cisa, no quadro da auditoria do Tribunal de Contas, é se esta auditoria, das duas uma, ou é feita uma nova auditoria quando a reestruturação estiver concluída para percebermos exatamente qual é o efeito desta política pública, ou então ela é de facto incipiente e é estática face àquilo que deve ser uma análise de política pública do meu ponto de vista. Isso, ou seja, em conclusão, eu acho que há uma espécie de agitação precoce do Governo e do PSD, da AD e também do Chega relativamente a esta matéria, porque de facto há matérias que ainda não é possível chegar a conclusões. Nós não podemos dizer hoje, de forma perentória, factualmente, que esta medida pública não cumpriu os objetivos para o qual foi desenhada, porque o tempo da sua reestruturação não está concluído e a mim parece-me, de facto, que isso merece uma avaliação. Uma outra questão importante é a questão da avaliação antes da nacionalização. Ou seja, o Tribunal de Contas diz isso de forma muito clara,
porque o Governo foi leviando, quase que diz isto, não diz nestas palavras, porque não fez uma espécie de diagnóstico de habilidade sobre essa matéria. Aliás, o Dr. Pedro Cisa já disse isso de forma muito clara. Eu, enquanto economista, sei muito bem que a literatura económica diz algo muito claro, é que empresas em risco, a recuperação de empresas em risco, se demorar muito tempo, o que maximiza são as perdas, não é a resolução dos problemas. E, portanto, se nós, a mim, do meu ponto de vista, se esperássemos muito tempo, faz aquilo que é o cenário que o Dr. Pedro Cisa desenhou, porventura, nós já não tínhamos empresa e os objetivos que queríamos, de alguma forma, ultrapassar não eram ultrapassados. A outra questão que tinha tem a ver com a circunstância de termos seguido aquele caminho que o Dr. Pedro Cisa explicou. Era possível ter outro caminho? Explicou que haviam outras empresas que estavam na mesma situação, como o caso do Aerobic e do NOS, que tiveram soluções de mercado e que foram encontradas. Era possível a EFASEC ter uma solução dessa natureza para salvar a empresa? Parece-me que é uma pergunta importante para ser respondida. A outra tem a ver com o posicionamento do PSD, porque se olharmos para aquilo que o PSD fez na altura da decisão da nacionalização, há até um decreto-lei, uma apreciação de um decreto de lei na Assembleia da República, julgo que apresentado pelo Bloco de Esquerda e o PCP, para avaliar esta posição do Governo de nacionalização e reprivatização, e o PSD votou ao lado do PS contra esse decreto-lei. Ou seja, eu confesso que estou muito confuso sobre aquilo que faz o PSD nestas matérias, porque há uns dias que determinadas matérias têm uma determinada posição, passado algum tempo, porque estão noutra posição, a posição é completamente diferente. E, portanto, a pergunta é, houve ou não houve contactos, estabelecimento enfim, acordo institucional, no sentido de garantir que há um consenso generalizado no país para esta operação, que era obviamente uma operação difícil, não era uma operação fácil, mas que tinha por objetivo manter um sistema de inovação, de tecnologia, de engenharia muito importante em Portugal, que tinha não só um contributo significativo para as exportações, como tinha um contributo significativo, nomeadamente para o norte do país, no que diz respeito ao desenvolvimento económico desse país, mas que também tinha um contributo importante para cerca de 2.800 empresas que precisavam daquela empresa para poder, de alguma forma, manterem a sua atividade. E, portanto, estas perguntas julgo que são importantes, além de toda aquela explicação, do meu ponto de vista, muito clara, que levava, volto a repetir, termino já, volto a repetir, que levava num Parlamento com partidos com sentido de responsabilidade, nomeadamente ao nível do Governo, acabar de uma vez por todas com isto, esta situação que estamos a fazer, que de alguma forma o PSD é habituado a fazer, que acaba por não beneficiar a EFASEC, mas prejudicar a EFASEC. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Pedro Cisa Vieira tem os mesmos 6 minutos para responder. Eu pedia que, no decurso da intervenção ou das respostas do Dr. Pedro Cisa Vieira, se houver inscrições para a segunda ronda, que as sinalizem para a mesa, por favor. E pede-me a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, para que efeito, Sr. Deputado? Interpelação à mesa, Sr. Presidente, pela condução dos trabalhos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu assisti com curiosidade e dei-lhe total razão ontem, quando advertiu, e bem, o Sr. Deputado Paulo Núncio, por ter ultrapassado o tempo em cerca de um minuto e ter ignorado os constantes alertas do Sr. Presidente. Eu vi exatamente o mesmo por parte do Sr. Deputado Carlos Pereira e não vi a mesma atitude por parte do Sr. Presidente, o que não deixa de ser lamentável o Sr. Deputado Carlos Pereira por pensar que o Sr. Presidente, que dirige os trabalhos da Comissão, que seja do mesmo grupo parlamentar, que está enganado, porque o Sr. Presidente tem manifestado total isenção na condução dos mesmos, usou e abusou do tempo e da boa vontade do Sr. Presidente. Portanto, eu penso que um alerta seria recomendável. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. O Sr. Deputado, em parte, tem razão, mas só em parte. Em parte tem razão, porque o Sr. Deputado Carlos Pereira, de facto, ignorou as minhas chamadas de atenção e abusou no tempo. E, portanto, tem em parte razão. Não tem em todo razão, porque o Sr. Deputado Carlos Pereira foi muito mais correto do que o Sr. Deputado Paulo Núncio ontem, porque o Sr. Deputado Carlos Pereira tinha 6 minutos para intervir e utilizou 57 segundos além dos 6 minutos. Não, 57. 57. Não, foram 57. Não, foram 57 segundos. O Sr. Deputado Paulo Núncio ontem tinha 3 minutos e não utilizou o minuto que o senhor se referiu, ou os 30 segundos que o senhor referiu, o minuto não, foi 1 minuto e 37.
Portanto, vamos lá ver. Apesar de tudo, há uma diferença muito grande, para melhor, da atitude do Sr. Deputado Carlos Pereira. Portanto, sim, eu tento ser isento e tento dar uma pequena tolerância a todos por igual e tento evitar abusos. No entanto, não é comparável a situação. O Sr. Deputado Carlos Pereira foi muito mais cumpridor das suas regras e do seu tempo do que o Sr. Deputado Paulo Núncio, que quase que duplicou o tempo a que tinha direito e quase que utilizou o tempo que tinha na segunda ronda na primeira. Não foi o caso. E, portanto, sim, enfim, eu alerto que há abuso e que tem que ser cumprido o tempo e alerto todos por igual, inclusive é o Sr. Deputado Filipe Melo, que também usa muitas vezes abusivamente o tempo, mas, enfim, eu tento sempre dar alguma tolerância, que é aquela tolerância que não está escrita em lado nenhum, que se chama bom senso. Eu, conforme já disse, se algum dia quiserem que eu corte a palavra no segundo certo, eu corto a palavra no segundo certo. Mas para que eu não faça isso, tenho que ter a colaboração de todos. Ao Dr. Pedro Cisa Vieira, tal como ontem, ao Dr. João Nuno Mendes, eu dou uma tolerância significativa, porque chamá-los cá para não os ouvirmos é que me parece mal. E, portanto, acho que é de bom tom dar esta tolerância, porque é muito mais fácil fazer perguntas do que dar respostas. A pergunta faz-se rapidamente. A resposta nem sempre se explica com a mesma brevidade. Sim, senhor. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira e depois ao Sr. Deputado Filipe Melo. Agora as situações não são comparáveis, Sr. Deputado Filipe Melo. É uma nota só para, em primeiro lugar, pedir desculpa ao Sr. Presidente por ter insistido em continuar. Achava que tinha mesmo que terminar aquilo que estava a começar, mas também tenho uma explicação para isso. Eu não estava a conseguir ver o tempo porque eu não vejo ao longe, tenho que pôr os óculos e estava muito concentrado naquilo que estava a fazer. Aliás, nem estava a ver o Deputado Filipe Melo ali e, portanto, lamento que isso tenha acontecido, não volta a acontecer. Muito obrigado. Muito bem. Bom. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Que o Sr. Deputado Carlos Pereira não vê bem, já todos percebemos há muito tempo, não é de agora. Agora, que não sabíamos é que também ouvia muito mal, porque 5 alertas ou 6 do Sr. Presidente a 1 metro de distância, além de cego, consegue ser surdo. Pena não ser mudo também. Sr. Presidente, o que eu lhe queria dizer é, concordo com a sua explicação, sublinho a sua explicação, só que há um pequeno ponto que nos diferencia a nós do Sr. Deputado Carlos Pereira. É que nós, quando passamos o tempo, e o Sr. Presidente, e bem, alerta, nós temos a humildade de dizer, Sr. Presidente, vou terminar, Sr. Presidente, mais 2 segundos. O Sr. Deputado Carlos Pereira fez foi ignorar quem está a presidir aos trabalhos. E isso nós não fazemos. Pois, isso de facto não pode acontecer, Sr. Deputado, muito obrigado. Já disse que em parte tinha razão, portanto eu apelo a todas e a todos que, dentro do bom senso, façam naturalmente uma boa gestão do tempo. Conforme disse, eu também sei cortar a palavra no segundo certo. Se quiserem adotar essa metodologia, podemos adotá-la. Não me parece correta, eu tento sempre dar uma tolerância para que se termine o raciocínio. De facto, a tolerância são os segundos, não são os minutos. Bom, dito isto, que nada contribui para o assunto que nos reúne hoje, dou a palavra ao seu... Mas é pertinente, naturalmente, tem a ver, de facto, com a condução dos trabalhos e com a eficiência dos trabalhos da nossa Comissão. Dr. Pedro Cisa Vieira, dou-lhe agora sim a palavra, com tolerância e 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço mesmo a tolerância, porque as perguntas que os Srs. Deputados estão a colocar são muito importantes e eu fico até lamento não ter possibilidade de responder a todas com a profundidade que elas mereceriam. Mas sobre as questões que o deputado Carlos Pereira colocou. Primeiro, sobre o contraditório com o Tribunal de Contas. Eu, de facto, não tive a oportunidade de me pronunciar, mas há uma coisa para mim muito evidente, que é o seguinte. Uma grande parte da auditoria tem a ver com o cumprimento ou não dos objetivos da nacionalização. E eu acho que, francamente, eu não reconheci os objetivos de reprivatização que o Tribunal de Contas encontrou no próprio texto e na decisão de nacionalização. O objetivo da privatização foi impedir que a empresa morresse e devolvê-la ao setor privado.
Obviamente, há considerações que se dizem. Se nós não asseguramos a manutenção da empresa, seguramente se perdem os postos de trabalho, se perde o conhecimento acumulado, se perde a contribuição para o sistema científico e tecnológico. Mas uma empresa, é um organismo vivo. As empresas mudam de trabalhadores, mudam de quadros, mudam de atividade, etc. Portanto, ninguém lhe passaria pela cabeça dizer eu faço esta nacionalização e a empresa continua igual ao que estava, coisa que nem sequer podia ser, porque a própria empresa, antes da nacionalização, antes do Luanda Leaks, já estava em processo de reestruturação e de mudança, e não sei se isso apareceu nas audições às comissões de trabalhadores, havia já processos até de despedimento que estavam a ser considerados em função das áreas de negócio que estavam a ter sucesso e não estavam. Portanto, só queria dizer isso, os objetivos da privatização não foram aqueles, e isso parece muito claro em todas as declarações feitas na altura, que o Tribunal de Contas diz, sobretudo, a ideia de manter todos os postos de trabalho é uma coisa que não me faz sentido. Segundo, obviamente, há um tema de interesse, há um tema do tempo para avaliação, obviamente, do resultado desta operação. Eu não conheço sequer o contrato que foi celebrado com a Mutares, portanto, nem sequer consigo perceber que impacto é que a operação futura poderá ter na recuperação, digamos assim, dos montantes investidos pelo Estado. Mas há uma coisa muito segura, senhores deputados. Para mim, eu não confundo interesse público com o interesse financeiro do Estado. Há muitas circunstâncias em que o interesse público tem que ser prosseguido e que isso tem algum investimento por parte dos contribuintes. Sempre que aquilo que nós temos que assegurar, particularmente em situações de crise, como infelizmente tive que gerir durante quase 2 anos para isso, e outros tiveram que fazer no passado, muitas vezes aquilo que nós fazemos é tentar prosseguir o interesse público com o mínimo de sacrifício do interesse financeiro do Estado. Eu não tenho dúvidas que a intervenção na EFASEC e a sua subsequente salvaguardam o interesse público. A questão que eu coloco, e sobre isso me pronunciei publicamente, é se não era possível ter prosseguido o interesse público com menos sacrifício do interesse financeiro do Estado. E isso, a meu ver, a principal causa de o montante de investimento financeiro ter sido tão significativo foi o tempo. Numa empresa em dificuldades, 1 mês é muito tempo. E, de facto, quando ocorreu a nacionalização, a empresa já levava meses de cancelamentos de encomendas, de impossibilidade de acesso ao sistema financeiro, etc. E também queria dizer o seguinte, precisamente por causa dessa circunstância, é que houve uma avaliação muito cuidadosa da intervenção pública. Quando se fez a nacionalização, embora não houvesse uma avaliação formal pelas contas da empresa, o Governo tinha a convicção profunda que não haveria que pagar nada ao acionista que era nacionalizado. E isso veio a ser confirmado posteriormente pelas avaliações que foram feitas. Portanto, a primeira é esta. Em segundo, também queria dizer o seguinte, pelo facto do Estado se tornar acionista de uma empresa, não passa a ser responsável pelas dívidas da empresa. E, portanto, enquanto estive no Governo, houve sempre uma grande parcimónia na disponibilização de meios financeiros à EFASEC. Se a EFASEC, por algum motivo, viesse a ser declarado que o Estado tinha, eram as garantias que tinham concedido ao sistema financeiro e que levariam a que o Estado fosse tratado como mais um credor de uma empresa que entra em insolvência. Portanto, sempre houve esse problema. E até posso dizer o seguinte, olhando para trás, as lições da experiência, se calhar, se o Estado, em vez de ter sido tão parcimonioso em dizer a única coisa que tu levas é uma garantia para acederes ao sistema financeiro, se tivesse dito, olha, vou-te capitalizar desde já, vou-te dar um conselho de administração definitivo para poderes tomar as coisas e pensar que, se calhar, não vou conseguir mesmo fazer a reprivatização tão depressa, se calhar a questão também tinha sido diferente. Mas, quer dizer, à segunda-feira, todos nós aprendemos com a experiência e, se calhar, aquilo que eu acho que de futuro, e espero que nunca tenha que voltar a haver uma situação destas no horizonte próximo, porque, repare, não há nenhuma situação semelhante a esta em toda a história portuguesa. Nunca houve uma situação como esta.
Portanto, mas se alguma vez acontecer, aquilo que eu espero é que as pessoas tenham a noção de que é preciso entrar depressa e é preciso não ser tão, digamos assim, tão comedido a cautela na salvaguarda do interesse financeiro do Estado, às vezes paga-se mais caro depois no futuro. Portanto, só queria deixar essa nota. Finalmente, queria também dizer, e aqui aproveito para responder ao Sr. Deputado Pedro Tavares e ao Sr. Deputado Filipe Melo, quem tinha investido na EFASEC perdeu muito. O Estado angolano e, portanto, os contribuintes angolanos perderam imenso. Todo o investimento que tinha sido feito na EFASEC pela engenheira Isabel dos Santos foi feito com dinheiro de uma empresa pública angolana, a ENDE, e de bancos portugueses que financiaram a aquisição. Foi uma forma de, aliás, refinanciarem os seus créditos sobre a EFASEC. Foram cerca de 160 milhões de euros que a banca portuguesa financiou a engenheira Isabel dos Santos e 40 milhões de euros que o Estado espanhol meteu na operação. Estas pessoas são os equivalentes aos lesados do BES. Não receberam nada. É que não receberam nada. Na verdade, o Estado não salvou nem acionistas, nem credores da engenheira Isabel dos Santos. E, portanto, aquilo que queria dizer, portanto, para concluir, é que a política pública é feita de algumas decisões. Todas essas decisões são tomadas em contexto de incerteza. Nós estávamos a lidar com uma empresa numa situação que nunca tinha sido feita. Fizemos uma nacionalização que não era uma coisa que acontecesse neste país, que não acontece, e espero que não tenha que voltar a acontecer tão cedo, porque é mesmo uma reserva soberana do Estado para ocorrer em situações em que o interesse público o exige, feito com a informação que tínhamos na altura, e que eu acho que é uma informação que justificou plenamente e continua a justificar aquela intervenção, e a lição da experiência é mesmo antes mais depressa quando se lida com uma empresa em dificuldade. E peço desculpa por ter ultrapassado o tempo. Não ultrapassou porque a tolerância já estava prometida, porque fazia sentido e tem feito. E penso que é consensual entre todas e todos. Segunda ronda, eu tenho as inscrições do Sr. Deputado Filipe Melo, do Sr. Deputado Ricardo Carvalho e do Sr. Deputado Carlos Pereira. Não há mais nenhuma inscrição, pelo que, Dr. Pedro Cisa Vieira, vão ser 3 intervenções, 2 minutos a cada, no total 6 minutos. O Dr. Pedro Cisa Vieira terá os mesmos 6 minutos no fim para responder a todas as questões, com a tolerância, se dela necessitar. Sr. Deputado Filipe Melo, e peço aos senhores deputados uma boa gestão dos 2 minutos que têm por direito regimental. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Dr. Pedro Cisa Vieira disse, agora no fim da sua intervenção, que o Estado angolano e os próprios angolanos perderam muito dinheiro. Bom, mas com esses, desculpe dizer-lhe desta forma, mas com esses para o seu bem. E eu preocupo-me com os portugueses. Eu fui eleito para salvaguardar o interesse dos portugueses e não dos angolanos. Portanto, por aí, desde que os interesses nacionais e dos portugueses estejam salvaguardados, para mim está perfeito. Deixe-me perguntar-lhe uma questão mais técnica. A operação envolveu um trade finance de 150 milhões de euros. Foi? Eu tenho aqui os dados. Bancos 94 milhões e da parte do comprador 60 milhões. Estamos a falar, números redondos, de 150 milhões. E a questão é, porquê que o aporte financeiro apenas... Sr. Deputado, já, só para melhor esclarecimento, o Dr. Pedro Cisa Vieira queria colocar só uma questão, só para... É que eu peço desculpa, mas eu não tenho conhecimento dessa informação e, portanto, estou a ser confrontado com ela, não sei de que é que está a falar, dos 60 milhões de que investidor, não sei. Portanto, se puder esclarecer, agradeço. Sr. Deputado, faz favor, eu parei o cronómetro, como viu. Faz favor. Muito bem. Sr. Doutor, basicamente o que nós podemos ver e consultar os cadernos de encargos desde essa data até à possível venda à DST, porque daí para a frente, quando envolve o negócio com a Mutares, não sabemos rigorosamente nada, porque houve uma opacidade tremenda por parte do seu sucessor, o Dr. António Costa e Silva, que apesar de reiterados pedidos desta Assembleia, desta Comissão, sempre ignorou o órgão fiscalizador e nunca nos fez chegar o caderno de encargos da venda ao fundo da Mutares. Portanto, o que nós temos até essa data diz-nos que houve um aporte financeiro de 10% do valor total de trade finance. Mas há outra questão que se impõe.
por que não, em vez de nacionalizar, por que não negociar um contrato swap com a DST, por exemplo? Por que não? Porque o Estado havia de ter que intervir diretamente? Porque o Estado havia de ter que meter lá dinheiro? O Estado não é um comprador. A nacionalização, aliás, o Tribunal de Contas diz de uma forma clara, e passa a citar para não haver dúvidas. Sr. Deputado, para terminar. Vou concluir, Sr. Presidente. Peço-lhe aqui um pouco de tolerância, Sr. Presidente, porque eu fui interrompido no meu raciocínio e tive que voltar um bocadinho atrás para ir buscar os dados. Mas vou concluir, Sr. Presidente. O Tribunal de Contas diz, e passo a citar, a nacionalização da EFASEC foi impulsionada por gestores que não salvaguardaram empregos e não acautelaram os objetivos do resgate do Estado e anterior governo. Portanto, o que eu pergunto, para terminar, por fim, mesmo por fim, Sr. Presidente, o que eu pergunto é, o seu ex-ministro, o Sr. reconduziu o Dr. Ângelo Ramalho na presidência do Conselho de Administração da EFASEC. Pergunto-lhe também, quem é que o Estado indicou para lá que não tenha salvaguardado os interesses da República? Sr. Deputado, para terminar, o Sr. Deputado ultrapassou no 1 minuto e 6 o tempo que lhe estava destinado. Ou seja, mais do que o Sr. Deputado Carlos Pereira e menos do que o Sr. Deputado Paulo Núncio. Bom, enfim. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, uma interpelação à mesa pela condição de trabalho. Exatamente, Sr. Presidente. Naturalmente que eu não o queria fazer e tinha as questões programadas para ser cumpridor escrupulosamente nos 2 minutos. Sr. Presidente, há de compreender que, como o Sr. Pedro Cisa Vieira não tinha percebido onde é que eu tinha ido buscar os valores, eu tive que pausar, tive que recuar, ir buscar os valores, fazer o enquadramento de uma matéria que eu já tinha passado à frente. Tanto percebi só isso, por isso, é que eu fiz. Percebi isso e por isso lhe dei a tolerância que dei. E, portanto, está explicada a situação e todos percebemos também. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor, 2 minutos, com boa gestão de tempo também, para me ajudar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar aqui a minha intervenção final, primeiro para dizer ao deputado Carlos Pereira e dizer ao Partido Socialista, a posição do Partido Social Democrata tem sido sempre a mesma e é uma posição coerente. O Partido Social Democrata nunca foi contra a nacionalização, uma vez que havia o compromisso da reprivatização da EFASEC. Agora, isso não nos pode em nada condicionar o escrutínio que hoje estamos aqui a fazer mediante um relatório do Tribunal de Contas. E mal fosse que perante um relatório do Tribunal de Contas, com as afirmações que aí constam, com as conclusões que aí constam, que o PSD não apresentasse um requerimento nesta comissão para ouvir todos os intervenientes nesse mesmo processo. Aliás, já valeu a pena, hoje pela intervenção do Dr. Pedro Cisa Vieira, já valeu a pena este requerimento do PSD, porque foi uma intervenção bastante esclarecedora. Aliás, ao contrário de outras personalidades ligadas ao Partido Socialista que tiveram a oportunidade de passar por esta comissão, que nada sabia, nada era com elas, que não estiveram no processo. Por isso, volto a dizer, o PSD é coerente com a sua posição e ainda bem que apresentou este requerimento. Porquê? Porque o objetivo também é aprender com os erros. A contingência para o Estado português e para os contribuintes portugueses continua a existir e está lá. Esperemos que essa contingência não venha a existir no futuro, que corra tudo bem na EFASEC, que seja vendida pelo menos por um preço de 400 milhões de euros e o Estado consiga reaver o valor ali investido. Dito isto, Dr. Pedro Cisa Vieira, agradecer-lhe a sua presença, agradecer-lhe os seus esclarecimentos e a forma correta, eficaz e direta como o fez, porque ajudou-nos efetivamente a perceber aquilo que menos bem correu neste processo e que no futuro, se tiver que existir uma situação idêntica, possamos atuar e agir enquanto Governo e enquanto defensores do interesse nacional de uma forma diferente. Gostaria-lhe de colocar única e exclusivamente aqui 2 ou 3 questões que têm a ver com o raciocínio que aqui nos apresentou e com as suas justificações e com as quais nós depreendemos ser a interpretação correta. Para terminar. Vou terminar. Sendo a interpretação correta e se não for que nos corrigiste. Ou seja, deveria ter havido uma capitalização da empresa e não única e exclusivamente a apresentação de garantias públicas para que a empresa tivesse liquidez para ter uma gestão mais eficaz e eficiente e dar a possibilidade de antecipação
do processo de reprivatização, sim ou não, as garantias públicas forem suficientes, Para sim terminar, ou Sr. não, Deputado. o Conselho de Administração que se deveria ter nomeado na altura deveria ter sido, sim ou não, um Conselho de Administração mais estável e com conhecimento do setor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, apelo agora a uma melhor gestão do tempo daquilo que fez há pouco. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria começar precisamente por um comentário àquilo que eu ouvi agora, porque continua o mesmo tom e o mesmo conteúdo, que é preciso aprender com os erros, mas para isso era preciso que nós concordássemos que há um erro. Neste momento ainda é impossível dizer isso. E eu volto a repetir aquilo que disse, o relatório do Tribunal de Contas vale pela análise que fez da situação, até a reprivatização, mas a análise do efeito da política pública, do meu ponto de vista, não está fechado. E, portanto, é preciso fazer essa avaliação mais tarde e precisamos ter tempo para isso. E, portanto, dizer hoje que é um erro aquilo que foi feito é, de facto, falso. Não é factualmente justificável, do meu ponto de vista. E, portanto, os senhores têm vindo a fazer audições atrás de audições que, do meu ponto de vista, não têm sequer um efeito positivo naquilo que é a reestruturação da EFASEC. A reestruturação da EFASEC precisa de serenidade, precisa de calma, precisa de pouco conflito institucional para poder ter efeitos. E, portanto, com os senhores... Aliás, os senhores queriam uma comissão de inquérito, até nem queriam audições, queriam uma comissão de inquérito. Portanto, queriam voltar a colocar no centro da atenção a reputação da EFASEC e torná-la, de facto, num processo falhado. E, portanto, do meu ponto de vista, não há ainda um processo falhado, eu não consigo fazer futurologia para saber o que é que vai acontecer daqui a uns anos, mas neste momento não é sequer intelectualmente honesto dizer isso. E, portanto, há aqui questões que, do meu ponto de vista, estão a ser mal produzidas pelo PSD. Este processo de avaliação sistemática na Assembleia da República da EFASEC não ajuda nada à EFASEC, só prejudica e não mostra sentido de responsabilidade do Governo. A pergunta que eu queria fazer ao Dr. Pedro Cisa tem a ver com algo que o Dr. Pedro Cisa disse bem, que é o objetivo era devolver a empresa ao mercado. Obviamente que era devolver a empresa ao mercado para garantir que se mantinha aqui o centro de energia, de tecnologia, de inovação e que se mantinha também empregos qualificados, como era o caso, e que se mantinha também aquele cluster de empresas que era muito útil para o país. E a minha pergunta permita-me, desculpe esta sinceridade, é muito clara. Faz sentido o Tribunal de Contas ter dito que esta operação falhou, porque falhou nestes objetivos que aqui estão, quando o processo ainda está em curso, quando a empresa está a ser reestruturada, quando a própria Mutares, eu sei que o Dr. Pedro Sousa Vieira não esteve envolvido neste processo final, mas quando a própria Mutares e o CEO da empresa diz que o processo de reestruturação está a correr bem e espera que venha a cumprir os objetivos. E, portanto, admite que se possa ter outro tipo de observação, mas neste momento, ao dia de hoje, parece-me evidente que não é sério dizer que a operação que foi feita em 2020 e que terminou em 2023 não cumpriu os objetivos, porque, na verdade, eles ainda estão a ser executados, diga-se em abono da verdade. E, portanto, esta era basicamente a pergunta que queria fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Pedro Cisa Vieira, 6 minutos com a tolerância que tenho dado para que possa responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Melo, eu não percebi muito bem o contexto que deu, os números que avançou não correspondem àqueles que eu tenho conhecimento e, portanto, o que lhe posso dizer é o seguinte: o negócio que foi feito com a DST era o seguinte: a DST capitalizava a EFASEC em 80 milhões, aquilo que eram os créditos que estavam garantidos pela Norgarante seriam substituídos por um financiamento de longo prazo do Fundo de Capitalização e Resiliência que tinha sido criado na altura do PRR exatamente para apoiar empresas que estivessem em recuperação, e o acordo que estava feito era que a par pública, vendedora, teria que repor o valor das contas a 30 de novembro de 2021, que era a data de referência da proposta da DST. Ou seja, aquilo que eu lembro que no final do ano de 2021, a avaliação que se tinha é que isso significava uma capitalização de 62 milhões de euros, e quando se chegou à data do contrato, repare, que foi já em final de março, já ia em 100 milhões de euros. E o que eu também acho que se posso dizer, a proposta da DST tinha uma validade de 6 meses a contar da data de contrato, era uma das condições da venda efetiva, era que a Comissão Europeia dissesse que não havia ali auxílio de Estado. O pedido
A Comissão Europeia entra um mês e tal depois da assinatura do contrato e eu não sei o que é que se passou entretanto, sei que 6 meses decorreram e a DST diz, agora esta empresa já perdeu muito mais, já não é a empresa que eu me propus comprar e, portanto, morreu aquele processo. Sobre a ideia de que a intervenção pública foi feita por a solicitação dos gestores, é completamente falso. Nem sei como é que se pode dizer uma coisa dessas. Até lhe posso dizer mais. Durante todos estes meses, durante todos os meses que decorreram entre o Luanda Leaks e a nacionalização da EFASEC, uma das coisas que a empresa dizia era: nós não temos acesso ao sistema financeiro, precisamos de uma garantia pública para que nos seja concedido crédito para podermos sobreviver enquanto se resolve a situação da engenheira Isabel dos Santos. E o Governo da República, aquilo que disse foi o seguinte: se o que está na origem dos problemas da EFASEC é a presença da engenheira Isabel dos Santos como acionista de controle, que aliás nem pode mandar porque os direitos sobre as ações estão suspensas porque as ações estão arrestadas, não faz sentido o Estado dar qualquer espécie de apoio financeiro enquanto ela se mantiver como acionista. E, portanto, de facto, a empresa sobrevive aqueles meses até à nacionalização e até depois haver o trade finance com garantia pública, sem qualquer espécie de apoio, e isso também lhe degrada a situação. Mas a nota foi muito clara. Não há apoio a uma empresa que tem como acionista a engenheira da Isabel dos Santos, que é o que está na origem dos problemas da empresa. Sobre a recondução do engenheiro Ângelo Ramalho e sobre o Conselho de Administração. Bom, e isso também já vou à pergunta do Dr. Ricardo Carvalho. Na verdade, aquilo que o Governo tinha por objetivo, na altura, era a rápida reprivatização. Não era fazer uma nova, não era, digamos assim, dirigir um processo de reestruturação da empresa, não era dizer quais seriam as áreas em que se devia investir, quais aquelas em que se deveriam desinvestir. O futuro acionista devia tratar disso e, portanto, a ideia era manter um Conselho de Administração pura e simplesmente para tomar conta dos negócios da empresa durante o processo de reprivatização. O engenheiro Ângelo Ramalho foi reconduzido como Presidente do Conselho de Administração. Na verdade, ele era um gestor profissional sobre os quais o Governo tirou referências, era com uma carreira muito longa no setor industrial, tinha sido anteriormente a EFASEC, tinha sido o diretor-geral de uma empresa tecnológica multinacional em Portugal e, aliás, depois da venda à Mutares, ele manteve-se durante um período de transição. Portanto, a reputação do engenheiro Ângelo Ramalho era impecável, mesmo junto dos acionistas privados e, portanto, achou-se que era muito difícil ao Estado estar a tomar uma decisão sobre uma nova direção quando aquilo que se pretendia era mesmo uma solução do setor privado. Sobre se deveria ter havido capitalização da empresa, eu continuo a achar que não. Ou seja, quando se faz a nacionalização, o Estado não quer ter responsabilidades financeiras pela EFASEC. E, por isso, a decisão que foi tomada foi de dizer assim: o Estado não vai meter dinheiro na EFASEC. E não meteu, enquanto eu estive no Governo, o Estado não meteu nenhum dinheiro na EFASEC, a não ser aquelas garantias públicas para o trade finance. Se me pergunta, refletindo agora, deveria ter pensado noutra coisa, talvez, mas à segunda-feira é muito fácil acertar no totobola. Na verdade, a ideia foi prosseguir o interesse público com o mínimo de sacrifício do interesse financeiro do Estado. E Sr. Deputado Carlos Pereira, eu não acho que o processo seja falhado, até porque eu não conheço os termos do contrato que está feito com a Mutares. A única coisa que sei é que há um earn-out, isto é, um pagamento adicional na saída e em função dos resultados que a EFASEC venha a ter. Portanto, não consigo dizer que o processo falhou, consigo dizer uma coisa que é muito evidente. E repito o que já disse. Os objetivos da nacionalização não são aqueles que eu vi plasmados no relatório do Tribunal de Contas. Seguramente não era manter 2.500 postos de trabalho do Sr. A, do Sr. B e do Sr. C. Era manter uma empresa que é um agente vivo, que muda ao longo do tempo. E isso preservou-se. O custo poderia ser inferior? Acho que poderia ter sido inferior. Vamos conseguir recuperar integralmente? Não sabemos, temos que dar tempo ao tempo para ver isso. Mas enfim, continuo a manter estas convicções e acho que com a informação que se tinha na altura, com o conhecimento que se tinha, face a toda a incerteza que havia, aquela foi uma decisão ponderada do Governo da República, depois de auscultar os partidos com representação parlamentar. Eu recordo-me, aliás, que o Sr. Primeiro-Ministro, na altura, falou com o líder da oposição. O líder da oposição não disse imediatamente qual era a opinião do PSD.
e foi ele próprio fazer algumas diligências para se informar sobre a situação e finalmente aquiesceu dizendo: sim senhor, nós estamos de acordo com a nacionalização, com a ideia de reprivatização, pensamos que é uma empresa que não se deve deixar morrer só porque a engenheira Isabel dos Santos não quer viabilizar uma solução de mercado. Portanto, foi uma decisão muito ponderada, com muita informação, com muita articulação com o Parlamento, com muita articulação com as autoridades angolanas, com muita articulação com o sistema bancário português e com o processo de decisão foi um processo tomado como último recurso e com a informação que nós tínhamos, e eu acho que tudo ponderado era o que se devia ter feito. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, Dr. Pedro Cisa Vieira, terminamos assim a nossa audição de hoje. Dr. Pedro Cisa Vieira, queria-lhe agradecer em nome de todos nós os esclarecimentos que nos trouxe, seguramente, e foi claro, foram muito importantes. E, portanto, queria-lhe agradecer essa disponibilidade, foi uma oportunidade para si, como disse, também foi uma oportunidade boa para o Parlamento e boa para os portugueses. Senhores e senhores deputados, muito obrigado, terminamos esta audição. Eu estava a ver se tinha até alguma informação para vos dar sobre os agendamentos que ficámos de fazer. Ainda não temos resposta, já contactámos as entidades, mas não tenho ainda, estava a ver se tinha alguma informação. Não tenho informação que possa partilhar convosco. Muito obrigado.